This call is now being recorded. Good morning, third year. Bom dia, terceiro ano. Vamos à nossa aula da semana 2 da quarta unidade, ok? Eu já fiz essa aula em sala ontem, quarta-feira, aí eu não me lembro se é o G1 ou o G2 das turmas A e B. Os alunos que eu não encontrei, eu só encontrarei semana que vem, eu espero, né? Se o horário não mudar. Eu encontrarei semana que vem, então eu vou dar um refresh nessa aula da semana 2 e fazer a aula da semana 3 com vocês, tá certo? Mas para que ninguém perca tempo, eu estou deixando essa aula gravada para que os alunos que assistiram, se quiserem, podem ver de novo, e os alunos que não assistiram ainda possam assistir essa aula e realizar a atividade da semana para não ficar atrasado, ok? Eu vou apresentar logo para vocês o nosso caderninho de apoio. Ele vai chegar aí para vocês daqui a pouco. Olha lá, chegou, vai aparecer agora. Pronto. Temos lá, trilha 2, tempos verbais da língua inglesa. E aí aqui no ponto de encontro é somente uma leitura onde ele marca qual é o tema da trilha, aqui, né? Tempos verbais na língua inglesa. Aí faz um convite para que você estude, para que você pesquise e tal. É só aquela conversa inicial, né? No botão do pé da estrada, ele solicita de você, né? Vamos enveredar nessa trilha, revisando as formas verbais. Presta atenção, revisando. Porque boa parte dessas formas verbais, desses tempos verbais, vocês já viram. Vocês já viram ao longo do ensino fundamental, viram ao longo do ensino médio, então agora é somente relembrar. Não há um tempo verbal novo que possa ser apresentado para vocês. Talvez vocês topem com algum aí que vocês não se lembrem, mas praticamente não, todos já foram apresentados no decorrer nesse período, né? Alguns mais que outros, porque são mais importantes, como é o caso do verbo to be, no present, no past, o simple present, o simple past, future com will, com going to, o present e o past continuous, o present perfect. Esses são mais comuns, então vocês viram mais vezes, mas os outros também foram apresentados, ok? Aqui ele deixa uma sugestão de textos e vídeos. Eu sugiro a vocês que na hora de realizar a segunda tarefa da semana, vocês acessem esse link aqui, ó, www.todamateria.com.br barra tempos verbais, barra tempos, verbais, no, inglês, barra. Acessem porque vocês vão conseguir responder a tarefa 2 utilizando todas as informações contidas. O que vocês vão fazer nessa semana em relação aos tempos verbais, na verdade, é só uma pesquisa, para relembrar, tá? É somente uma pesquisa, mais nada. Aqui nós temos algumas videoaulas, né? Futuro em inglês, e aqui, falando a respeito de tempos verbais, nós temos o Lendo as Paisagens da Trilha. Aqui é solicitado de vocês a leitura e a indicação do tempo verbal de cada um dos textos apresentados. O primeiro, Still haven't found what I'm looking for. Na verdade, não tem o for. O for foi por minha conta por causa do refrão da música que eu conheço e eu acabo falando o refrão. Still haven't found what I'm looking. Okay? É da banda U2, uma banda irlandesa. Vocês deverão ler o verso e indicar qual o tempo verbal presente aí. É passado simples, é presente contínuo, é passado contínuo, é present perfect, é past perfect. Qual é? É future, é futuro. No texto 2, nós temos uma citação de Martin Luther King, ok? Que vocês também, mesma coisa do anterior, façam a leitura e apenas identifique qual o tempo verbal. Ah, Luciano, precisa traduzir? Não, não precisa traduzir. Na própria leitura em inglês, você vai conseguir identificar qual o tempo verbal dominante nesse trecho, né? Descendo aqui para o texto... Descendo aqui para o texto 2, deixa eu situar aqui, posicionar aqui o 2 e o 4, o 3 e o 4. À esquerda nós temos o texto 3. O texto 3 é uma citação também de Jimi Hendrix, famoso guitarrista americano, um dos maiores da história, se não for o maior da história.
Essa citação dele já foi até tema de uma questão do Enem, em inglês, né? When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Tá? Então, identifique qual o tempo verbal presente nessa citação e indique aí. Você pode escrever no seu caderno, você pode escrever no próprio caderno de apoio, quem tem ele impresso, tá? Porque quem não tem, não quiser escrever, basta ir olhando e conferir aqui. Deixa eu ver, acho que aqui é futuro, ou é presente, ou é passado, né? Ou é presente contínuo e tal. Texto 4, nós temos uma microbiografia, não é mini, não é microbiografia, a respeito da poetisa e novelista, né, romancista, pessoa que escreve romances. Em inglês se fala novel, então romance em inglês é novel, então a pessoa que escreve novel, novelist, né, novelista em português. Diferentemente de novela aqui, que novela a gente já pensa em novela televisiva e tal. Aqui falando a respeito da vida de Maya Angelou, né? Então aqui fala onde ela nasceu, fala o nome de mãe, onde nasceu, como é que foi a vida dela. Então é uma microbiografia. Leiam também e identifiquem o tempo verbal presente nesse texto. Se fizer no caderno de vocês, vocês podem colocar texto 1, tal tempo verbal, texto 2, texto 3 e 4. Até por isso é bom vocês darem uma olhadinha antes lá naquele link do toda a matéria. Tá vendo? Isso é pedido aqui, certo? E ele ainda pergunta: quantas paisagens representam um texto biográfico? Aí você pode indicar aqui em qual dos 4 textos é um texto biográfico. Eu já dei spoiler, né? Já disse qual é. Então, a videoaula aí a respeito do passado simples também que você pode ver. E aqui a gente passa para o explorando a trilha. E aí ele fala o seguinte: ah, ele convida você a pesquisar a respeito de mulheres que marcaram a história, tanto do Brasil quanto do mundo, né? E ele dá aqui quatro figuras femininas muito famosas e importantes, né? Que você pode olhar a biografia. Nós temos aqui os links, aí eu sugiro que vocês leiam, né? Aqui o link do Wikipedia ou Wikipédia, tanto faz. Você pode acessar e conhecer um pouco melhor Maya Angelou, Marielle Franco, né? Chiquinha Gonzaga e Malala, e esse sobrenome dela eu sinceramente eu não me arrisco a pronunciar, né? Então nós temos aí 4 mini biografias que você pode fazer a leitura para conhecer melhor. Certamente algumas aí vocês já ouviram falar, mas leia porque isso tem a ver com a tarefa da semana, a ideia de biografia, tá? Para que vocês já possam ir se acostumando, entendendo o que é uma biografia, uma mini biografia, o que precisa conter e tal. Aqui, no texto 1, ainda não explorando a trilha, nós temos a Biography of Shimananda Ngozi Adichie. Essa biografia é de uma mulher nigeriana, né? Sugiro que vocês leiam também, para que vocês possam pegar mais detalhes a respeito do que é uma biografia. Inclusive, essa aqui, diferentemente das outras 4, essa é um texto bem maior. Também não é uma biografia completa, evidentemente, mas é uma biografia maior que a mini, que é a que vocês verão naqueles links anteriores. Façam a leitura desse texto, tá? Para que você colha também, olha, tem isso aqui num texto biográfico, vou anotar porque na hora que eu tiver que fazer a minha, eu tenho que colocar isso. Aí a gente passa para o resolvendo os desafios da trilha, que são algumas questões em relação à biografia de Chimamanda, tá? Sugiro a vocês que vocês respondam, até porque, terceiro ano, vocês estão no ponto de chegar, vocês vão fazer Enem esse ano, e provavelmente escolheram lá na língua estrangeira, alguns escolheram espanhol, outros escolheram inglês, mas o interessante de vocês é exercitarem a leitura em outro idioma e responder a questionamentos é para treinar, para que na hora que você chegue no Enem para poder fazer, você não esteja tão preocupado que está lendo e não está entendendo uma coisa aqui outra ali. Então, quanto mais habituado você estiver a fazer isso, melhor vai ser seu desempenho, tá certo? Então, leia o texto biográfico de Chimamanda e responda a essas 4 questões. Depois nós temos
o poema The Cage Bird, de Maya Angelou, né? The Cage Bird seria a gaiola do pássaro, ou a jaula do pássaro, né? A gaiola acho que fica melhor. E o poema diz: The cage bird sings, will a fearful thrill of things unknown, but longed for still, and his tone is heard on the distant hill, for the cage bird sings of freedom. The three birds think of another breeze, and the trade winds soft fought the sinus trees, and he fat worms waiting on a down bright law, and he names the sky his all. Esse é um poema, não tem. Eu não solicitei nenhuma atividade vinculada a ele, mas tem aqui duas questõezinhas que vocês podem. Primeiro, indique no poema as frases que estão no presente simples. Você volta no poema e destaca. Quem não quiser escrever mais embaixo, faz uma marquinha no poema se tiver com ele impresso. Quem está fazendo no caderno, responda. Continue dizendo, isso é treino. Depois nós temos lá dizendo a questão 6, escritores utilizam a linguagem metafórica para expressar o eu lírico. Explique a real intencionalidade da autora quando caracteriza a condição do The Caged Bird e de Free Bird. Eu não solicitei essa questão para fazer, é um pouco mais rebuscada, né? Eu não pedi. Aqui na trilha sua, coloque a mão na massa. O desafio é fazer um mapa mental. E essa tarefa eu solicitei também, mapa mental, em relação aos tempos verbais, mas eu vou explicar para vocês melhor na hora que a gente chegar na tarefa, ok? A trilha na minha vida, ele fala a respeito de biografia, né? E aí ele encaminha também uma atividade, ok? Para que vocês possam fazer em relação à biografia. Também foi uma atividade que eu utilizei na tarefa da semana. E por fim, a proposta de intervenção, né? To write a biography of someone you admire. Na verdade, eles pedem para fazer duas biografias nessa trilha. Eu achei duas demais. Então, eu escolhi uma que eu acho mais interessante vocês fazerem, até porque uma pessoa que você admira, você poderia usar um ator, um político, um atleta, um cantor, uma banda, e aí você ia colher as informações todas prontas. Então, eu decidi escolher a que faria com que vocês tivessem um pouco mais de trabalho para pesquisar, ok? Eu vou parar aqui. Bom, vocês podem, evidentemente, ler todo esse texto, né? Acho até interessante que vocês leiam para ter uma noção mais clara de biografia, do que contém uma biografia. Mas eu parei a apresentação e vou mostrar para vocês agora o roteiro da semana para que vocês saibam o que vocês deverão fazer. E aí eu só vou pegar aqui, um minutinho só, viu? Só vou pegar aqui uma coisinha para mostrar para vocês. Cadê, gente? Não tá aqui. Um minutinho só, viu? Achei. Eu vou pegar aqui, estou pegando um arquivo aqui só para na hora que eu for explicar a tarefa 2, eu conseguir mostrar para vocês. Roteiro, vamos lá. Então, o roteiro lá, o ponto de encontro, uma leitura que vocês devem fazer, botando o pé na estrada, a gente deu uma repassada. Olha o link aqui do toda a matéria, para que vocês possam acessar. No Lendo as Paisagens da Trilha, tá lá, é para vocês lerem o texto 1, 2, 3 e 4 e dizer qual é o tempo verbal de cada um. Eu deixei até, para quem estiver curioso, o link aqui do clipe da música Still Haven't Found What I'm Looking, do YouTube. Deixei o clipe aqui para que vocês assistam, tá? Quem puder assistir. Assista o vídeo, o clipe é bem interessante, a música é linda. Assistam que vocês vão até se interessar por ver outros clipes da banda. Banda famosíssima mundialmente. No Explorando a Trilha, vocês deverão ler a biografia de Chimamanda Ngozi Adichie. No Resolvendo os Desafios da Trilha, ler novamente o poema The Caged Bird. E aí nós vamos passar para a trilha sua, coloca a mão na massa, a trilha na minha vida e a proposta de intervenção.
onde estão nossas duas tarefas da semana. Então vamos lá tentar entender. A tarefa 1 é Biography. O que eu quero? Construa um texto biográfico em inglês, e aí fica a critério de vocês construir diretamente em inglês ou fazer em português e depois traduzir para inglês. De até, ou seja, no máximo 12 linhas, de um amigo, um familiar ou uma pessoa próxima a você. Por que isso, Luciano? Porque certamente essa pessoa que você escolher ainda não foi biografada, então você irá fazer a biografia dessa pessoa. Fale tem o nome dela, onde nasceu, quando nasceu, quem são os pais, onde estudou a primeira vez, em que é formado, se casou, se teve filhos, e principalmente, e aí eu vou reforçar, principalmente, qual a razão dessa pessoa ser biografada. Ou seja, o que essa pessoa fez de importante na vida ou ainda faz, tá? Para que você possa biografar essa pessoa. Tem obrigatoriamente que ser uma pessoa viva? Não, pode ser uma pessoa morta. Não tem problema. Quando eu coloquei uma pessoa próxima a você, porque certamente uma pessoa próxima a você, você vai ter maior facilidade de coletar os dados, como data de nascimento e tal, dela, ou no caso de uma pessoa próxima, né, que a conhece. E se for uma pessoa morta, evidentemente você não vai pedir os dados da pessoa morta para ela, né, tá morta, mas você pode pedir para alguém próximo da pessoa que faleceu e pode montar a biografia dessa pessoa. Minha sugestão, monte a biografia em português, revise a parte de língua portuguesa e depois traduza para o inglês. Essa é a tarefa 1. A tarefa 2, vocês vão receber. Aqui está deitado, não está muito legal, então eu vou parar, eu vou parar essa apresentação para pegar a figura que eu utilizei em sala para mostrar. Vocês vão receber impresso em sala de aula. Eu já entreguei para os alunos que estavam lá. Sábado eu tenho que entregar para as outras turmas, era para ter entregue hoje, eu não me lembrei. Mas sábado eu vou entregar para os alunos de terceiro ano. Seria bom que um de vocês no sábado me procurasse. Luciano, cadê o mapa mental dos tempos verbais? Aí eu passo para vocês, peço para fazer a cópia e levo para vocês. Terceiro B, terceiro A e B. O que eu quero? Aqui, vocês podem ver, eu vou começar aqui pela direita. Eu dei definição, exemplo em português e tradução de tempo verbal. Então, por exemplo, rotina, situação permanente. I learn, eu acredito, ou eu aprendo. Qual é o tempo verbal? Na hora que você estiver dando uma revisada lá no link do Toda a Matéria, você vai saber qual é o tempo verbal. Aí você vai vir e escrever o nome dele aqui dentro dessa barrinha amarela. No caso de você, vai estar meio transparente. Então você vai escrever o nome ali. A mesma coisa para fazer com os outros tempos verbais. É muito simples. O que vai demandar tempo de vocês é exatamente a pesquisa a respeito de cada tempo verbal. Por isso que eu disse, é interessante vocês fazerem uma leitura rápida primeiro do texto lá do Toda a Matéria e depois você ler os itens cujo nome, ler os itens do mapa mental e preencher com os tempos verbais que estão sendo solicitados. Tá certo? Essas são as duas tarefas da semana. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, me procura na escola e me pergunta como é a tarefa, ou me manda uma mensagem via WhatsApp dizendo seu nome, sua turma, qual a semana que você está com dúvida e especialmente qual é a tarefa, porque, como vocês viram, nós temos duas. Talvez você tenha dúvida no mapa mental e não na biografia. Então, Luciano, aqui é fulano, terceiro A, terceiro B, eu estou com dúvida na tarefa dessa semana 2, na tarefa 1 da biografia. Eu posso incluir tal informação na biografia? Aí eu vou olhar e lhe respondo prontamente, ok? Então é isso. Ficamos por aqui. Goodbye. See you in the Getúlio Vargas School, ok? Bye bye.